4h17, nós vamos falar aqui na entrevista de hoje sobre um flagelo brasileiro, não é um flagelo só do Brasil, mas é um flagelo brasileiro, que é a insolúvel questão do saneamento básico, que atinge milhões de pessoas e que traz números a cada revelação mais assustadores. E a gente vai falar de números relativos ao ano de 2019, mas isso é exatamente desse jeito. A compilação de dados é feita e você entende o passado para poder projetar o futuro. E aconteceu no ano de 2019 um número importante de internações relacionadas a saneamento básico. Nós vamos conversar aqui com o Edson Carlos, que é presidente do executivo do Instituto Trata Brasil. Oi, Edson, como vai? Boa tarde. Alô, Edson? Oi, Edson, tudo bem? Oi, tô ouvindo, tudo bem. Pois não. Edson, esse número divulgado e que fala do aumento de número de internações é relativo ao ano de 2019 e o ano de 2020 foi um ano completamente fora da curva. Então tem muita coisa que a gente talvez nunca venha a saber do comportamento das pessoas e até fazendo uma relação com esse próprio número de 19, como é que eu vou avaliar 2020 se as pessoas fugiram dos hospitais ou só foram até os hospitais por causas relacionadas à Covid. A tua perspectiva é que esse ano de 2020 pode ter sido ainda mais complicado no que diz respeito às patologias desenvolvidas a partir da falta de saneamento? Sim, nossa avaliação, até conversando com alguns médicos que fazem parte lá do nosso trabalho no Trata Brasil, é de que 2020 foi um ano totalmente atípico, e não só esses indicadores de doenças transmitidas pela água poluída, pelo esgoto não coletado e não tratado, mas vários outros indicadores da área da saúde estão comprometidos por conta do afastamento das pessoas aos hospitais, né? Durante vários meses, os próprios médicos dos hospitais indicavam que as pessoas não deviam ir para lá, a não ser que realmente tivessem uma situação muito, muito ruim. Então, a gente acredita que os números de 2020 são mais baixos do que 2019, não porque melhorou o quadro de saneamento no país, mas porque as pessoas evitaram ao máximo ir para os hospitais, adoeceram, trataram em casa e não foram aos hospitais como nos anos anteriores. Zaidan. Edson, boa tarde. Vendo aqui os números, em 2010, falando em internações, nós tivemos 603.623 registradas, né? Claro, identificadas por falta de saneamento, essas internações. 2017, 259.711. Então, foi caindo. 2012 e 2013 ali, um número muito parecido, mas o número de 2019, portanto, anterior ao problema da pandemia, ele é superior ao de 2017. Depois de reduções consideráveis, né, de 600 e pouco para 250, em 2019 ele cresce em relação a 2017. É uma tendência, é uma circunstância, ou você acha que o problema voltou a se agravar? Já é grave, ele é permanentemente grave. Mas esse número em 2019 maior do que em 2017 indica alguma tendência? Então, a gente vinha acompanhando esse decréscimo dessas doenças, porque o Brasil vem melhorando em saneamento básico, só que num ritmo muito pequeno. Mas a melhoria ela é muito acentuada. Quando você leva água potável para um determinado bairro, uma determinada vila, quando você coleta e trata o esgoto, imediatamente você vê a melhoria que causa a chegada desses serviços nessas áreas, portanto, você tem uma redução. Então, à medida que o Brasil veio avançando, de pouquinho em pouquinho, as reduções foram acontecendo e a gente acompanha isso desde lá de 2007, quando o Trata Brasil nasceu. Só que o que acontece? Dentro dessas doenças que causam essas internações, nós temos algumas doenças endêmicas, como o caso da malária, como o caso da dengue. Nós temos casos aí da região norte, que teve um aumento expressivo dessas internações. Então, os médicos dizem que a gente vai precisar de mais 1 ou 2 anos para a gente verificar se essa tendência realmente se reverteu, quer dizer, ela começou a subir de novo essas doenças,
ou foi por conta dessas endemias, principalmente de dengue, que a gente teve em 2019, uma vez que água poluída também é um vetor de crescimento desses insetos que transmitem essas que a gente chama de arboviroses, né, que são as doenças transmitidas por insetos. Então, a falta de saneamento, ela é um caso grave, não só por causa daquelas doenças antigas, viu, Zaidan, que são as parasitoses, as esquistossomose, leptospirose, hepatite A, diarreias, mas essas também cujo vetor são insetos e que quando a gente tem endemias, a gente provoca uma distorção aí grande nos números também. Aliás, Edson, como você frisou, a água de qualidade é fundamental, né? A água tratada, porque você citou diarreia, malária, dengue, leptospirose. Então, há uma relação direta aí com a água que chega à população. Água tratada, água poluída. Agora, temos agora essa mudança no marco, né, da infraestrutura e, portanto, do saneamento básico, mas é uma vergonha nacional que nós tenhamos aí quase 100 milhões de pessoas sem saneamento básico adequado, né, Edson? Zaidan, se a gente dividir o planeta em duas partes, o Brasil fica na parte pior de saneamento. Isso explica como que situação vexatória o Brasil tem no mundo com relação a essa infraestrutura que é a mais elementar, né? O básico não está no nome à toa, é básico porque deveria ter sido feito primeiro, porque nada protege mais a saúde, nada faz o cidadão ser mais produtivo no trabalho, a criança produtiva na escola, do que você ter uma água boa para beber, o esgoto afastado e tratado. Quer dizer, qualquer país desenvolvido resolveu isso no mínimo há 40 anos atrás, e nós estamos aqui no século XXI tendo que convencer a autoridade de que tem que investir em saneamento básico, né? Então, o principal é considerado uma das maiores descobertas de todos os tempos, a água potável, né? Porque realmente ela fez esse aumento da expectativa de vida no mundo todo. Mas, infelizmente, no Brasil, no meio dessa pandemia, nós temos mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhuma água tratada ainda. Essas pessoas usam água de cacimba, água de córrego, água de poço, e nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto, é quase metade do país. Portanto, essas doenças, elas não vão desaparecer enquanto a gente realmente não atacar essa infraestrutura tão essencial, mas que foi abandonada aí por conta, muitas vezes, de serem obras enterradas, obras de pouco impacto eleitoral, e foram ficando para depois, e hoje, numa pandemia dessa, a gente vê o custo que o Brasil paga por não ter feito a sua infraestrutura mais básica. O Edson, eu vejo aqui no levantamento que em 2019 a falta de saneamento causou diretamente pelo menos 2.734 mortes. E mais de 1.000 no Nordeste. Só que o Norte tem a pior incidência, com 23 casos a cada 10 mil habitantes, ou seja, em termos per capita, a situação no Norte é ainda mais preocupante. E os gastos com as internações, só por conta de problemas derivados da falta de saneamento, chegaram a 108 milhões no país. Então fica claro que Nordeste e Norte é onde o problema é mais visível, é mais grave. Agora, mesmo assim, quando a gente olha, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a mais rica do país, essa desigualdade que há no país, que há entre classes econômicas e entre regiões, ela está representada na cidade de São Paulo, porque também na rica São Paulo há problemas graves de saneamento no Rio de Janeiro, ou seja, é um problema nacional, não está localizado só em Norte e Nordeste, Edson. Exatamente, Zaidan. Essa é uma percepção errada quando a gente acha que falta de saneamento é uma questão de estado, de cidade pobre, de cidadezinha perdida no interior do Brasil. Não é. Isso está nas cidades mais ricas, nos bairros mais ricos do Brasil. A gente tem ainda localidades que tem mansões, bairros onde as casas valem 8, 10 milhões de reais e você não tem o esgoto coletado, ou vai para a fossa, ou vai para um córrego. Eu mesmo vi isso em alguns lugares do Brasil, casas assim dignas de revista, que quando você olha, você vê aquela tubulaçãozinha caindo direto no mar, com esgoto. Então, é uma questão que aflige o Brasil inteiro. Logicamente, São Paulo é o estado que mais avançou, é o estado que tem o nível de saneamento mais avançado, mas quando a gente vai olhar, a dar um foco
nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas, a gente vê que esses bolsões de pobreza, as favelas, as áreas mais periféricas, são áreas onde as pessoas sofrem mais porque convivem mais próximo do esgoto. Só que essa doença, Zaidan, ela circula pela cidade. Tem médicos lá no Trata Brasil que eles dizem que a mesma doença que eles pegam nos hospitais de ponta, eles pegam nos hospitais da periferia. Então, a pessoa que está numa classe mais alta, ela não está imune a essas doenças. Então, é um problema realmente de todos. Edson, a última de minha parte. O discurso que foi feito ao longo de toda a pandemia, mesmo com a falta de acesso, que é uma coisa lamentável que a gente está tratando aqui, as pessoas sairão da pandemia daqui a alguns anos. A gente pode desfrutar de uma insistência no discurso de que as pessoas precisam ter mais higiene, precisam cuidar melhor desse aspecto, precisam lavar melhor as mãos. Será que lá na frente a gente pode, quando voltarem números de alguns anos anteriores, perceber que, pelo menos no comportamento das pessoas, do poder público a gente sabe o que precisa acontecer, mas das pessoas, a gente pode perceber uma mudança nesse comportamento? Ah, sim. Nós esperamos que isso aconteça. É muito comum que quando a gente passa grandes crises, como a gente passou da energia elétrica, agora na questão hídrica, na pandemia, a sociedade adquire hábitos e parte, lógico, nem todo mundo, algumas pessoas voltam aos hábitos antigos, mas a gente vê que até hoje, mesmo aqui na região metropolitana de São Paulo, no Sudeste, as pessoas nunca mais voltaram a usar água no volume que usavam antes daquela crise hídrica de 2013 a 2015. Então, sim, fica um legado de aprendizado que a população absorve e que vai utilizando ao longo do tempo. O que a gente não pode fazer, viu, Ronald, é esquecer isso. A gente precisa manter viva essa mensagem na cabeça das pessoas de que é importante usar água potável com muito critério, é importante a higienização, porque a mão é o principal órgão do corpo que transmite as doenças. A gente leva a mão à boca, a gente coça os olhos, o ouvido e transmite muitas doenças para dentro do corpo. Então, esses hábitos que a gente adquire no momentos de crise, uma parte importante fica no legado da população, mas a gente precisa sempre relembrar, porque são hábitos que servem para qualquer situação, em qualquer ano, e a gente precisa preservar essa memória. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, um grande abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Obrigado, sempre uma honra falar com a Rádio Bandeirantes e com os ouvintes. Obrigado. Valeu.